Eu acho que a minha primeira lembrança na música é ouvindo algumas bandas com meu pai no carro, quando eu era pequeno, indo visitar minhas irmãs em outra cidade. E foi, inclusive, também quando eu comecei a ouvir rock, né? Rock progressivo, principalmente. Comecei a ouvir Rick Wakeman, Yes, e também um pouco de Dire Straits, que é bem progressivo. Mas essa é a minha primeira lembrança, assim, com música de uma forma mais geral. A minha mãe, ela sempre gostou muito de música. E eu lembro quando eu era pequeno que ela ficava tocando violão em casa e eu parava para ouvir porque eu achava muito bonito, assim. Então, essa é uma lembrança bem marcante, assim. Acho que foi por isso que eu me interessei mais, assim. E na época ainda tinha aquelas revistinhas, né, que ela tinha várias. E aí eu nem sabia que música era, mas eu ficava pegando as revistinhas para tocar qualquer coisa, porque era o que ela fazia e eu fazia igual. Então, acho que essa foi a minha primeira lembrança, assim. Minhas primeiras lembranças com a música também são parecidas com o Fred. Quando eu era, enfim, na minha infância, eu morava no interior, então assim, a família é aqui no Rio, então sempre havia viagem no final de semana para casa dos avós, meus pais se divorciaram também, então eu morava em cidades diferentes, perto, mas diferentes, então muita viagem, então no carro acabava ouvindo muita coisa. E assim, meus pais sempre gostaram muito de MPB, de pop aqui no Brasil. E o contato com o rock veio um pouco mais tarde, no início dos anos 2000, com meu primo, enfim, a época que o emo estava em alta, new metal também, então ouvia muito essas bandas no início, minhas primeiras lembranças com a música mesmo. O mais importante é que quando minha mãe ficava botando no rádio mais música lá que ela gostava muito de MPB e tal, aí eu lembro que eu sabia a letra de Aquarela inteira, assim, né, uma época que a gente ouvia muito. Eu lembro também que meu pai, ele tentou me ensinar, quando eu era criança, a tocar violão, só que eu era muito chato, né? Então eu ficava tipo, não pai, eu não quero aprender, entendeu? Eu achava chato, na verdade, né? Até que depois eu tô aqui, né? Impressionante. Quem diria? Coisas da vida. Esse lance de aptidão é um pouco complicado, eu acho, porque a gente começa tudo simplesmente gostando, né? E aí, às vezes, a gente faz tanto daquilo que começa a fazer parte da gente, digamos assim, né? E então a gente vai levando, mas a gente começou a levar mais a sério isso até como estudo, como profissionalização de tocar instrumentos e ter a banda só mais tarde, assim, como banda mesmo, em 2013 pra frente, que foi quando começou a ficar mais profissional mesmo. Acho que é isso mesmo, cara. Eu comecei a tocar tarde, acho que você começou a tocar um pouco mais cedo do que eu. Eu comecei a tocar com baixo com uns 15 anos. Foi o meu primeiro instrumento. Normalmente as pessoas começam com violão ou guitarra. E eu não sei se eu tenho uma aptidão, mas acho que foi uma questão de repetição e de gostar de fazer. E você vai criando que nem ele falou, você vai criando uma identidade com aquele instrumento, com aquela coisa, que depois de um tempo você não consegue mais se ver sem. Você chega em casa, às vezes você está no trabalho, você está viajando, você quer chegar em casa e tocar um pouco. Você está ouvindo uma música e você quer reproduzir aquilo. Acho que é isso. Eu sei que quando eu comecei a ver que eu tava ficando bom mesmo, foi tipo... Só que eu comecei muito cedo. Eu comecei num conservatório tocando triângulo, né? E depois eu fui tipo coisa mais simples, né? Tipo tambor e tal. Depois eu fui pra uma flauta, né? Toquei até Pantera Cor-de-Rosa. Incrível. Aí depois eles me ensinaram um pouquinho de piano. Até violino eu aprendi um pouco, né? Não o suficiente pra ficar bom, mas um pouco. Aí depois eu meio que dei uma parada assim, né? Não tava muito afim, tipo, e fui forçado a fazer. Hoje eu agradeço, mas na época eu ficava tipo... né? Aí depois eu peguei o violão pra aprender porque eu queria... Sei lá, eu queria aprender a tocar violão. Só que tipo, não é exatamente o violão que eu queria, né? Mas eu achava que tinha que começar no violão pra entrar na guitarra, o que é errado, né? Então eu comecei a tocar o violão e o cara que me ensinava ele falava que eu levava jeito, assim, né? Eu na hora não acreditei muito não, né? Deixei pra lá, eu fui levando as coisas, até que um dia eu consegui tocar uma música do Megadeth, né? Um solo do Mark Friedman e eu fiquei feliz, e é isso aí. Foi esse dia que eu percebi, cara, dá pra ficar bom nisso aqui.
Entendeu? Eu acho que assim, questão de aptidão é complicado, né? Ainda mais envolvendo arte, envolvendo instrumento, tem esses dois lados e eu concordo com eles, assim. Chega uma hora que aquilo faz parte de você, é uma simbiose e, enfim, e você só busca se aprimorar naquilo, já que a gente quer profissionalmente levar isso pra vida, não é uma questão de simplesmente tocar por sentir, que também faz parte, mas tem um outro lado também. E o primeiro contato, esse mesmo primo que me introduziu no rock, ele era baterista, tinha banda na época e tal. Então, assim, foi meio que natural pra mim. Assim, me levou pro estúdio, a gente comecei a tocar, sentei no primeiro dia, assim, todo, meu Deus, dá uma travada no cérebro, né? Tipo, brain freeze total. Mas eu falei, não, eu gostei, sabe? E aí, enfim, entrei numa aula e desde os 14 anos eu toco. E aí, é isso, estamos aqui hoje. A poeira se alojou. As nossas primeiras influências foram o indie rock, né? A gente começou a banda, eu e Guilherme, a gente ouvia muito o Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Strokes, e com o passar dos anos a gente foi evoluindo isso. A partir do momento que a gente conhecia outras coisas, né? A gente começou a ouvir R. Sigma, começou a ouvir Rancore, e mais recentemente a gente começou a ouvir de tudo. Então, esse próximo CD engloba desde As Tall as Lions, que é uma das nossas bandas favoritas, até Chon, Polífia e artistas de neo soul e jazz, assim. Então, a gente tá ouvindo muito Daniel Caesar, Her, que mais? Me ajude. Aquele trio daquelas meninas, Reina, Acho que você... tem outras coisas também, né, que são até um pouco mais pesadas, tipo Dance Gavin Dance, o próprio... esqueci o nome dele agora. Quem? O cantor Cus Travis. Dance Forever. Outras coisas também instrumentais, tipo Ben Rossett, né, o nome daquele. O Ben Rossett, Polífia. E... Já falei, cara. E bom. Fala de novo. Mas tem outras coisas também, muita coisa brasileira que a gente gosta. O Fred falou do R. Sigma, do Rancore, tem bandas que a gente gosta muito. O El Effecto, por exemplo, o Menores Atos também a gente gosta muito. E são coisas que estão até bem mais perto da gente, assim, né? A Tuyo também tem feito muito na minha cabeça ultimamente. E artistas de jazz também, o Rodrigo ouve muito jazz, eu gosto muito do Nelson Faria, por exemplo, que é um guitarrista brasileiro incrível, enfim. Tenho ouvido muito aquela banda brasileira nova, aquela que eu mandei lá, o Cilibrina. É uma banda de uns caras novos, assim, que fazem um jazz muito, muito, muito virtuoso, muito bonito, assim, misturando com música brasileira. Mas a gente ouve de tudo, a gente tem ouvido muito, recentemente a gente começou a ouvir muito Deftones também, né? O Henrique, se estivesse aqui, ele ia falar que ele tá ouvindo muito Tesseract, muito Meshuggah e muito Animals as Leaders. Então... Mas é engraçado que isso tudo, eu não sei porque, talvez pela nossa história e como tudo que a gente começou e como a gente construiu a identidade da banda, digamos assim, todas essas influências, elas convergem e se transformam num indie rock estranho, assim, né? Então, é engraçado isso. É um pop esquisito. Que é engraçado até, porque tem coisas que a gente fala e olha, putz, isso aqui nem tá tão indie assim, né? Tipo, será que o pessoal vai gostar? Porque, né, talvez não tenha tanta nossa cara e fala, nossa, adorei, parece aquilo. E traz muito pra esse lado do indie rock, né? Às vezes não é nem a gente que impõe esse tipo de coisa. Sim, porque eu acho que o indie rock, pelo menos no início, foi algo inevitável, de acordo com o que era ouvido, com o que era a referência, principalmente que as coisas vinham muito mais do Fred e do Guilherme. Então, assim, era algo meio que inevitável. Mas a coisa foi abrindo depois. Mas também essa questão de, o que é isso, o que é aquilo, a gente nunca fica muito presa, que a gente sempre tem que ter uma resposta, porque as pessoas sempre ficam, e aí, o que vocês tocam? O que é isso? O que é o som de vocês? Mas, na verdade, a gente é isso, a gente é um bando de coisa que a gente tenta identificar, mas que, na verdade, isso não é importante. O importante é, você tá soando legal pra caramba, você tá maneiro. O Effect é uma banda, um exemplo disso, de uma coisa que a gente gosta, assim... A gente fala que é progressivo porque, assim, não tem como falar que é uma coisa, são várias coisas ao mesmo tempo. Isso que é o legal, é a diversidade e você conseguir enxergar isso, ouvir isso. Isso me lembra tal coisa, isso me lembra tal coisa, e é isso. Nenhum de nós aqui
Acho que só o Henrique, ele é teoricamente músico de profissão, mas eu sou jornalista, o Guilherme é engenheiro químico, o Pedro é formado em ciências políticas, o Rodrigo está estudando, então, enfim, a música representa um outro lado nosso, né, onde nós é formado nisso, mas a gente carrega isso desde sempre e vai continuar carregando, porque é um negócio que faz a gente feliz. E é uma grande alegria, né, chegar em casa e vir aqui cansado, morrer até meia-noite para acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte e trabalhar isso. Então, para fazer o que a gente faz, tem que amar muito mesmo. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer é tocar guitarra, né? Apesar de eu não ser músico de verdade, né? Eu faço engenharia de produção, né? Mas o que eu mais gosto de fazer é tocar guitarra, né? Tipo, eu adoro vir aqui, compor coisa nova, fazer coisa em casa, né? Tipo, até comprar muito pedal, adoro. Pra mim, se eu tivesse, seria, pô, isso que eu ia fazer na minha vida, comprar pedal, né? É um sonho. Eu acho que música é algo que você, tipo, nasce com você e morre com você, né? É isso, pra mim. Assim, a música é o que dá sentido pra tudo, sabe? Porque, assim, muitas vezes as pessoas não sabem e tal, mas, assim, é difícil, sabe? É difícil você, principalmente uma banda independente, você ter que fazer tudo, você sabe, a gente viaja, a gente dirige, todo mundo no carrinho, vai, toca e sai tudo do bolso, tipo, essas outras ocupações que a gente tem, muitas vezes elas, no momento, fornecem o apoio financeiro para esse sonho continuar vivo. Então, assim, a gente costuma brincar, né? A gente paga pra se ferrar e se ferra rindo, se divertindo. Então, assim, mas é a música que faz isso, sabe? É quando a gente, sabe, senta pra tocar, seja aqui ou seja no show, os problemas vão embora, sabe? Os problemas vão embora, nem que seja naqueles 40 minutos que você tá tocando. Então, pra gente, eu acho que é muito isso, sabe? E compartilhar esse sonho, compartilhar mesmo, assim. A gente tá focado, todo mundo aqui na mesma coisa. Isso dá sentido, sabe? E a arte, enfim, possibilita isso. E a nossa arte é a música, mas existem outros milhões de artes para outras pessoas que têm esse mesmo efeito. Acho que a questão é mais sobre... óbvio que eles apoiaram, eles deram nossos primeiros instrumentos, eles nos levaram aos primeiros shows, pagaram os nossos primeiros ensaios, conversaram com a gente as primeiras vezes que a gente teve que desembolsar a grana para fazer as coisas, porque nem todo mundo aqui foi assalariado desde sempre. Então, eles não têm escolha, não tiveram como... Não tem como a gente falar que eles não apoiaram. Eles apoiaram, só que é sempre aquele apoio reticente. Só que aí chegou uma hora, principalmente para mim, para o Guilherme e para o Henrique, que somos mais velhos, que os pais não têm mais assim, ingerência na vida do filho. Porque vai falar que não faz isso, mas tipo, o dinheiro é meu, eu tô trabalhando, tô ganhando, vou investir no que eu quero. Mas aí depois vai faltar na sua vida. Depois a gente vê, cara. Não vou me aposentar mesmo. Pelo menos pra mim, meus pais, eles têm esse apoio reticente. Eles gostam, ficam orgulhosos, ficaram muito felizes quando a gente ganhou, ficam chateados se alguém critica, se alguém fala alguma besteira. Os meninos até zoam que meu pai, se ele vê alguém falando alguma coisa, ele vai lá e responde na internet. Engraçado. Mas eles dão esse apoio reticente e, cara, pra mim tá bem. Tá tudo bem. Acho que já passou o tempo de ser aquele jovem revoltado que tá chateado que o pai não apoia. Não sei, né? Acho que meio que eles foram obrigados, né? No meu caso. Porque eu, sinceramente, se eles falassem que não queriam, é um problema deles, né? Nossa. Mas só que o meu pai, ele é músico também, ele toca... ele gosta muito de tocar violão, né? Ele aprende muito em casa, assim, né? Só que minha mãe também adora ouvir música, né? Por ela não toca nenhum instrumento, mas ela adora, tipo, ouvir banda nova e tal. Só que acho que apoiar meio que, tipo, foi uma... Eles não tiveram escolha, né? Porque... ou, tipo, independente dele apoiar ou não, eu ia seguir essa carreira, tipo, de qualquer jeito. O pai do Taki seja o mais próximo da gente, porque, assim, como
ninguém dessa família mais próxima, né, tipo, é ligado com a música nesse jeito que a gente é ligado, tipo, nesse meio, então as pessoas não entendem muito como funcionam as coisas e muitas vezes tem uma imagem errada, então é essa questão da preocupação deles. Eu acho que assim, esse apoio reticente não é porque, meu Deus, eles não apoiam, não forçam, não, é que na verdade eles têm medo, porque eles não conhecem. Assim, por mais que você fale, mostre as coisas, assim, sabe, tem aquela coisa quadrada de estudar o plano A, o plano B, isso pelo menos aconteceu muito na minha vida, acho que deve ter acontecido na deles também. E quando na verdade, assim, não é isso, sabe? Quando você chega e vê, as opções não são só A e B, não é só preto e branco, tem cinza pra caramba no meio, sabe? E é isso que a gente tá fazendo, tá? Se preparando pra pegar todo esse cinza no meio enfim, e conseguir viver disso, fazer disso aqui a nossa vida, nosso sustento, não só agora, assim, esse é o projeto de vida, pelo menos. E eu encaro assim, eu acho que é isso que a gente encara, o sonho é esse, é o projeto de vida na música, obviamente na música em geral, mas também esse projeto específico, a Sound Bullet, que é o projeto de vida da gente. Abraço me causou revolta. Fui ao chão com tudo aquilo que acreditei ser educação, que vi despedaçar com o peso começou lá em 2009, né, que foi, na verdade, foi uma iniciativa minha e do nosso antigo guitarrista, o Everton, que a gente queria fazer nossas músicas, né, queria tocar o que a gente acreditava na época. E o Fred estudou comigo, né, no mesmo colégio, então eu já sabia que ele tocava, ele tinha uma outra banda, inclusive com o Henrique, que não está aqui, o nosso quinto integrante. E na época eu já chamei ele para tocar com a gente. E passaram alguns bateristas e no fim chegou o Pedro. E então em 2009 a gente tinha essa formação um pouco diferente, né, nós quatro. E foi passando o tempo, a gente gravou o nosso EP em 2013, foi produzido pelo Diogo Strauss e foi muito bom também, a gente gostou muito do resultado. Em 2015 o Everton saiu da banda e a gente chamou o Henrique, que já era conhecido nosso. E foi muito bom também, porque ele ajudou muito na composição do Terreno, que foi o disco que a gente lançou em 2017, setembro de 2017. E quando que o Rodrigo entrou? Não lembro que mês foi. Foi ano passado, cara, foi... Início do ano passado? Fevereiro do ano passado. Sei lá. Então, início do ano passado, o Rodrigo entrou, porque a gente queria também fazer algumas coisas que a gente não tinha experimentado antes, né? E gravando o Terreno, até foi com o Patrick Laplan, produtor, a gente fez muitas coisas de teclado, synth, até uns experimentos com instrumentos de sopro, que a gente queria reproduzir ao vivo, e o Henrique queria fazer também essa parte de teclado. Na verdade foi na imposição um pouco nossa também, talvez, mas... Ele queria. Foi isso. E hoje a gente está nessa formação. E esperando para gravar o próximo CD, né, que vai sair pela Sony. Bem devagar, e foi você. O Ninguém Está Sozinho, ele começou a ser produzido em 2011, na verdade. A gente começou a compor as primeiras coisas que viriam se tornar ele.
E em 2012 a gente começou a enfrentar alguns contratempos dentro da banda, a gente começou a não andar e a gente conversou entre si sobre o que a gente ia fazer. A gente pensou em parar, em largar e fazer outras coisas. E eventualmente a gente chegou num consenso de conversar com o Diogo Strauss, que era o guitarrista do R Sigma. Hoje em dia ele é produtor, ele é DJ, ele tá trabalhando bastante. E a gente chegou no nome dele e foi conversar com ele para ele produzir o nosso primeiro trabalho, né? Ele aceitou e tornou possível a que a gente chegasse ao resultado que a gente chegou. Ele é um EP que fala sobre a vida em sociedade, sobre como você consegue passar por aquilo tudo. Então, ele representa, na verdade, um bom pedaço do nosso momento na época que ele foi construído, em 2011, 2012, 2013. Amanheci bem devagar e foi você que me fez enxergar o novo eu conheci, meu coração. O Terreno a gente gravou com o Patrick Laplana, ele foi o nosso produtor, e o Pedro falou do nosso processo de composição, que foi muito mais coletivo e ficou muito mais interessante, talvez, toda a parte conceitual do disco, enfim. E a gente gravou o CD no Estúdio Fazendinha, que é o estúdio do Patrick, e na Toca do Bandido. E foi uma experiência muito boa, assim, pra gente. É sempre bom gravar, assim, é uma experiência que... Bom, eu gosto muito, se desse pra fazer todo dia, provavelmente eu faria. Que me fez enxergar o novo eu conheci. É engraçado isso, né? Porque cada um tem uma preferida diferente, né? E até pra gente definir setlist, singles, foi tudo muito difícil, porque cada um tinha uma preferida bom, sabia algumas que podiam impactar mais as pessoas, mas aquelas que são as queridinhas, né, sempre ficam pedindo passagem. Tem uma até que eu gosto muito e a gente já não toca há 500 anos porque eles não gostam tanto assim, então, enfim. E a galera pede. Então, se vocês gostam de Esquece, pode pedir no Twitter que é isso aí. Eu discordo de você. Eu acho que a música favorita das pessoas já tá no setlist. Ah, não, isso sim. E ela está lá. Está lá e todo mundo gosta, todo mundo canta. E todo mundo sabe que é em 1 milhão de buscas. Mas tiveram músicas que surpreenderam também, que a gente achou que a galera não fosse ligar muito e que, na verdade, fizeram... Sim. Curtiram bastante, como Doxa, por exemplo. Uma música que, a princípio, ela estaria no lado B do CD, mas... não. Perco espaço, querem tirar meu chão, pressionado, tendo a... O processo de composição, ele geralmente funciona em duas partes, que é a parte da música mesmo, que a gente resolve aqui no estúdio. Alguém, sei lá, agora o Taki, o Henrique, o Fred, até mesmo o Guilherme, uma ideia de guitarra, algum riff, alguma melodia, a gente traz pro estúdio e todo mundo junto, a gente senta, toca, enfim, todo mundo dando pitaco, faz isso, experimenta aquilo e tal. E as letras, e isso mais a partir do terreno, do processo do terreno, do que no EP. A gente se reúne fora daqui, na casa de alguém, geralmente a casa do Guilherme, e senta e pensa junto mesmo, assim, a gente tem a temática, a gente define o que a gente quer falar, a mensagem, falar sobre o que, o CD vai falar sobre o que, e define as músicas, enfim, aí cada um vai dando ideia, a gente vai jogando, hoje em dia tem mais a questão do WhatsApp também, né, a gente vai botando as ideias todas lá, salva no Drive, e se reúne, senta pra fazer junto. O EP ele foi mais assim, mais o Guilherme chegando com as letras, o Fred também. Mas hoje tá mais participativo, tá mais coletivo. Seu corpo e aí A gente dá o sustento. O Ipiranga só existe. Era tudo mato. A gente saiu o quê? 6 anos aqui, vai. 2011, cara. Já são 8. Quase 8 E a gente assim, ensaia
religiosamente toda semana, segunda e terça, 10 à meia-noite. Agora com esse processo de saída da Sony, a gente sai segunda, 10 à meia-noite, terça de 9 à meia-noite. E a gente continua também fora do estúdio. Que é aquele processo de chegar na casa, ver os arranjos, letra. Nossa, não aguento Então, mais assim, a vocês. gente, das bandas independentes, assim, eu acho que a gente mais trabalha nesse sentido, assim, de estar no estúdio, ensaiando, de estar fazendo essas coisas. E fora os shows, né? Fora, assim, os trabalhos de fechar show, fora a gente vende as coisas online, fazer as coisas, fazer os meshes, fazer a agenda da banda, enfim, trabalhar o que quem trabalha fora também. O Guilherme estuda, faz doutorado, o Fred é assessor, eu estagio no estúdio. Então, assim, o Taki dorme, toca guitarra. O tempo, assim, é bem difícil de lidar, assim, tem que ser organizado. Muitas vezes não acontece, mas a gente vai indo do mesmo jeito. Veja em mim o que passou. Em um segundo se acabou. A saudade vem angustiar, mas meu coração não para. Eu vejo em mim o que passou e a poeira se alojou. A saudade vem angustiar, mas meu coração não para. Já posso te ver sorrir. Um momento marcante foi o Conversables Tracks, que era um concurso mundial e que eles selecionavam bandas para gravar em vários estúdios icônicos ao redor do mundo, né? Então, aqui no Brasil foi a Toca do Bandido e a gente foi selecionado. E para a gente estava ainda pensando, né? O Henrique tinha entrado na banda há pouco tempo, na época, a gente estava pensando no que fazer. Aí o Fred, que já estava com essa ideia há muito tempo guardada, quis trazer de volta uma música lá do começo, nossa, que acho que foi a primeira música que a gente fez, assim, que eu cheguei assim, ó, vamos fazer a banda, vamos, eu tenho essa música aqui. E era essa, então, que é o When It Goes Wrong, o nosso single. Foi muito legal, assim, porque fez bastante barulho, né, até entrou em várias playlists e tudo, e o pessoal gostou muito. É até engraçado porque as pessoas interagem com a gente no Twitter, por exemplo, pô, vocês são do Brasil, eu nunca ia pensar nisso, né, enfim. É curioso, assim, e as pessoas gostam, e foi bem legal, assim. Achei que foi engraçado também que a gente recebeu muita mensagem de fora do Brasil, né? Do Japão, da França, do Canadá, dos Estados Unidos, Polônia, da América Latina como um todo. Então a gente achou bem curioso, assim. Gente, inclusive, que não fala inglês. Aquele cara japonês, ele acho que ele não falava inglês, usou um Google Tradutor para entrar em contato com a gente. Então foi bem surpreendente, assim. Depois a gente entendeu meio que o porquê disso também, assim, porque a música ela foi selecionada para ser meio que a trilha do projeto, desse projeto. A Converse selecionou a música, então ela tocou assim bastante em nossas playlists por causa disso. Mas foi assim, foi surreal pra gente. Acho que foi o primeiro grande momento assim, mais marcante desses 10 anos que a gente tá junto. Que foi nessa época que começou a virar nossa chavinha da questão do agora é pra valer, vamos profissionalizar, vamos pensar diferente, vamos fazer diferente. Acho que o start ali foi nessa época. Em 2018 a gente ganhou um concurso chamado LP Live Bands, que tinha na sua premiação tocar em Portugal no Nós Alive, que é como se fosse um
Lollapalooza, europeu, muito, muito grande. E também gravar esse CD com a Sony, que vai sair esse ano. Não, é que a gente chegou lá, né, meio que sem expectativa de nada, né? Primeiro que, tipo, tinha uma fase de votação, né, que a gente chegou lá, tipo, com, sei lá, 20 e poucos votos. Tinha banda lá com 1000 e pouco, assim, aí a gente ficou tipo, cara, a gente não... Vamos lá, tipo, pra se divertir e tocar lá em São Paulo, né, que ia ser um dia final, né. Aí a gente foi lá e meio que o cara falou o nosso nome como vencedor e a gente ficou tipo, quê? A gente ganhou essa parada, né, tipo, e a gente foi pra Portugal, meio que, tipo, foi realmente um marco, assim, né, pelo menos pra mim, né, na minha carreira, assim, que eu fui ter a experiência de tocar num palco grande, né, num festival, né, entendeu? É realmente algo que é muito, tipo, empolgante, assim, na carreira, eu acho. A verdade é que o senhor Rodrigo, ele entrou na banda e só comeu filé. Ele já entrou já na ascendência. Mas, assim, a verdade é que esse dia, essa final, essa conquista, foi muito emocionante para todos nós. Até mesmo pro Rodrigo, que estava com a gente há pouco tempo, assim, obviamente pelos motivos pessoais, mas acho que ele já tinha entendido o que a gente queria, onde a gente está querendo chegar, e assim, isso foi o ápice, assim, de muito trabalho, de muito sonho junto, de muita, sabe, briga, de muito, assim, trabalho mesmo, de sonhar, sabe, de ficar ansioso por isso, de, enfim, pensar sobre. Então todo mundo teve meio que uma descarga, assim, sabe, de alívio e, sabe, choro e emoção, e daquilo tá realmente acontecendo. É óbvio que, assim, isso significa muita coisa, mas não quer dizer que as coisas vão acontecer assim. Então agora é que a gente tem que trabalhar mais ainda, sabe? Então, sabe, a gente está se empenhando mais ainda nesse CD, enfim, tocar em lugares que a gente não foi ainda, manter aquilo que estava dando certo e assim, e ampliar as coisas, sabe? Tornar, sabe, finalmente dar aquele empurrão, assim. Então eu acho que de todos os momentos, esse com certeza reuniu, sabe, passou aquele filmezinho, reuniu tudo que já aconteceu e falou, é agora, hein? Dá aquela sensação de que, pô, a gente tá no caminho certo. E esse sentimento é muito bom. Realmente a expectativa eu acho que tá muito alta, assim, porque também é engraçado que a gente está gostando muito do que a gente está fazendo, da proposta que a gente vai botar nesse CD. E é bom também que a gente tem muita liberdade para isso até. E mostrar esse trabalho que a gente está gostando tanto numa plataforma impulsionado pela Sony, nessa parceria, eu acho que vai ser assim, incrível. Nossa expectativa realmente está muito alta, né? E eles vão fazer principalmente a parte de distribuição digital, né? Nessas plataformas de streaming, que hoje é o que, bom, já alavancou muita gente e é o que seria a maior peça do mercado, não sei se se fala assim, né? Enfim, representa a maior parte do mercado, venda digital, é mais de 70%, se eu não me engano, hoje. Então é assim. E o alcance da Sony é imenso, né? A gente não tem nem como mensurar, e ter isso ao nosso favor, assim, acho que vai ser incrível. No meu caso, eu só trouxe despesa. Mas é legal, né? Tipo, você vai e conhece as pessoas, né? Tipo, teve um show em Santos que foi muito bom. Eu acho que foi tipo um dos shows que eu mais gostei, porque foi tipo, a galera tá muito animada. Tipo, você vê, tipo, você passa um tempão assim na sofrência, né? Porque o carro do Guilherme que a gente viaja é muito ruim, pra isso, né? Cospe no prato. Eu cuspo mesmo. Só que a gente chega lá e, tipo, é outra coisa, né? Tu fica, tipo, você se sente realizado, né? Tipo, é um momento que traz uma certa felicidade, né? Mesmo que seja um pouco, né? Poucos momentos de glória. 10 anos de luta e 10 dias de glória, né? Basicamente. Assim, eu penso que é onde a gente consegue botar pra fora muita coisa, sabe? O que a gente toca, o que a gente escreve, o que a gente fez, o nosso trabalho que tá aí, sabe?
muitas coisas são frutos diretamente de experiências pessoais que a gente botou pra fora ali, sabe? Não necessariamente traduz algo que a gente viveu, mas a energia embutida ali, a energia que a gente sentia tá embutida ali. Então a gente tá passando essa energia para as pessoas, sabe? Então a música é um escape muito, 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 muito importante, assim. Você bota pra fora tudo que você tá sentindo. Positivo, negativo, neutro. Pra mim, ela serve como uma forma disso. Pra mim é curioso porque as coisas se confundem muito, né? Apesar de serem profissões muito diferentes, elas têm muitas coisas parecidas também. Por exemplo, a dedicação que a gente precisa aqui no estúdio é uma que pode ser a mesma que eu preciso para fazer um trabalho, enfim, a própria parte de, às vezes, eu tenho que apresentar alguns trabalhos, fazer algumas palestras, enfim, e isso interfere na minha própria maneira de cantar, de me dirigir às pessoas e vice-versa, assim, né? As coisas vão se confundindo. Afinal, eu sou uma pessoa só, dividida entre dois mundos e que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se converge de alguma forma. Eu acho que a música, assim como tudo na vida, tem dois lados e trouxe tudo isso junto, sabe? Coisas muito boas e coisas ruins também, sabe? Conflitos pessoais, internos, de querer conquistar as coisas, mas, enfim, tem coisas que não tem jeito, é um passo atrás do outro e tem que manter focado, tem que manter disciplinado. Música é muito disciplina, sabe? Eu tô num momento da minha vida onde eu tô estabelecendo isso e abraçando essas dificuldades também que a música traz e tentando devolver isso de maneira positiva, tanto para mim quanto para as pessoas ao redor de mim e, enfim, e aqui no meu instrumento, que é onde eu falo para as pessoas, é onde eu consigo traduzir o que eu estou sentindo nas composições, enfim, na energia do show, que é essa troca que a gente tem com as pessoas. Então, sim, música é basicamente tudo, porque é tudo mesmo, é o que a gente vive todo dia, 24 horas por dia, sabe? As pessoas até brincam, né? Minha namorada brinca, pô, esse celular não para de tocar, vocês estão juntos todo dia, ainda se fala o final de semana, não sei o que, enfim, a gente vive isso todo dia, é isso, a música é isso, a nossa vida é a vida. É ver o pessoal gostando, né? Acho que é a questão do você ver um reconhecimento, né, das pessoas, tipo, apesar de a gente falar que, não, faz o que você gosta, mas a gente quer que o pessoal goste também, né? É meio que a gente não faz música só pra gente, né? A gente faz música pra mostrar, né? Tipo, ver, meio que você mostra o que você é na música e ver que o cara também gosta disso, né? É meio que o cara te reconhecer como, né? Reconhecer o seu trabalho, né? Acho que todo mundo busca isso. Porque eu acho que tem uma diferença, né? Entre você fazer a música para as pessoas gostarem, que não é necessariamente o que a gente faz, mas assim, você fazer o que você gosta e as pessoas se reconhecerem naquilo e gostarem também. Então é esse que é o legal, que a gente busca, né? E, enfim, essa energia, por exemplo, o Taki falou desse show de Santos, foi realmente, assim, foi uma viagem, era o último show de uma viagem de 4 dias que a gente fez de carro. A gente fez São Paulo, Santos e Campinas, sabe? Então indo e voltando, dormindo, assim, sabe? Então vale a pena no final, sabe? Ver que as pessoas se reconhecem naquilo e que elas trocam essa energia com a gente recebe isso das pessoas, isso faz valer a pena bastante. Eu acho que, principalmente, quanto mais distante a gente tá de casa, mais incrível e mais sensacional é quando você ouve alguém que fala que gosta de você, que gosta muito do seu som, que se identifica com aquela música, que a música foi importante pra pessoa em determinado momento, sabe? Então, quando a gente vai pro sul, sabe, quando a gente foi para Porto Alegre, quando a gente foi para Brasília, no Centro-Oeste, então quando as pessoas lá falaram, cara, essa música é uma das músicas da minha vida, cara. E aí você pensa assim, pô, cara, por quê? mas aí você lembra, porque você também é isso, sabe? Você também vai num show e você encontra o cara que dá sentido na sua vida, sabe? Você fala pro cara, você você significa pra mim como se você fosse um irmão pra mim. Você nunca teve com a pessoa. E você ouvir pessoas falando isso pra você, eu acho que é incrível, sabe? Então, eu faço música pra isso, cara. Gostaria de ser rico,
Gostaria de ser famoso, gostaria de não ter preocupações na minha vida, mas a música pra mim é sobre a troca com as pessoas. Hoje mesmo a gente teve um exemplo aqui, a gente tava aqui tocando as músicas, gravando e tinha um rapaz que estava gravando um clipe aqui em cima na outra sala, ele tava aqui vendo no vidro aqui do aquário, falou, pô, qual é o nome dessa música aí, cara? Pô, eu gostei das músicas, mas essa me tocou e tal, pô, enfim, falou com a gente aqui rapidinho, é isso, sabe? Essa coisa assim do inesperado e que pra gente, cara, parece que, sei lá, que é meio clichêzão ou tal, mas pra gente é sempre como se fosse a primeira vez, sabe? É sempre legal pra caramba ouvir isso, a gente não cansa, sabe? A gente gosta, porque, sei lá, eu pelo menos por mim, não sabe quando você não acredita, né? Que você precisa ficar, tipo, cara, por que você tá... Por que Tem você certeza gosta? que você gostou? Por que você gosta disso? Me convença por que você gosta da minha música, entendeu? Então isso é sempre legal, porque tipo, você vê que as pessoas estão na mesma que você, então isso, você se encontra... Cara, eu acho que é um tipo de empatia, né? É isso. Quando a pessoa... É como a pessoa tá vibrando na mesma energia que você, na energia que você pôs naquela música. E, cara, isso varia de músicas felizes a músicas tristes. É difícil, né, você falar, tem relatos, mas, tipo, tem comentários de gente que fala, poxa, cara, essa música me ajudou muito. E eu acho sensacional, cara, porque eu sinto da mesma forma. Eu não sinto com as minhas músicas, né, mas eu sinto com as músicas de muita gente que eu gosto. Então eu entendo. E eu sempre gosto de ouvir. E pode falar mais. Eu acho que eu não posso falar melhor, acho que vocês sintetizaram muito bem, parabéns. Foi muito bonito. Tentam me entregar e assim me força a concordar. Vários, né? A gente tá muito longe de se sentir realizado, assim. É claro que cada conquista é uma grande alegria, mas a gente também é um pouco ambicioso nesse sentido, né? A gente só quer mais e é isso que a gente está buscando, então ainda falta muita coisa, muitos sonhos. Tocar em outros países, primeiro no Brasil inteiro, né? Que é um planejamento que a gente já faz hoje, em outros países, festivais grandes, enfim. É isso aí. Quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta, né? Exatamente. E Perfeitamente. Vamos tocar no Japão, cara. Tocar no Japão. Tocar no Japão. Que a gente cresça como banda, cresça como... que mais gente escute nossos álbuns e goste das nossas músicas, sei lá, acho que é basicamente isso que eu espero, né? Que ainda mais que esse CD vai ser o primeiro CD que eu vou estar, né? Então vai ser a primeira vez que eu vou ouvir alguém criticando o que eu fiz, né? Então vai ser tipo uma experiência nova pra mim. Eu acho que quero ver né, qual que são as expectativas desse pessoal aí que vai ouvir, né? Quais que são as críticas. Vai ter que segurar a onda, cara. Não? Vai ter que segurar a onda aí, cara. Tem que seguir. Mas eu acho que eu espero muito trabalho. Eu acho que quanto mais trabalho, melhor. Porque também a gente se esforça sempre melhorar também. E, enfim, tem sido assim, né, essa crescente. Então, quanto mais trabalho chega, mais a gente se desenvolve, mais a gente cresce e as coisas estão melhorando. Isso eu acho que é. Mais dias de luta e mais dias de glória, Menos né? dias de glória. É sempre assim. Não tem muito o que acrescentar. A gente só espera que a gente atinja mais pessoas e que crie mais conexões. Bom, então se vocês não nos conhecem ainda, é só seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, só jogar @SoundBullet em todos eles. Todas as plataformas de streaming, é só jogar também SoundBullet, que a gente está lá. E é isso, eu espero que vocês gostem. E, bom, vem com a gente. Enquanto evito perceber, ainda incomoda.